agradecer a presença de todos, agradecer a presença aqui da equipe da Secretaria do Planejamento, da Secretaria do Trabalho, da Cultura, a Camila, diretora de Memória e Patrimônio. Por favor, Camila, vem aqui. Cíntia, da Assessoria Técnica da Diretoria Geral, que nos contribuiu bastante nesse processo também. Agradecer a dedicação da equipe da FIP, os que vão apresentar, por favor, podem vir à frente. E é um momento muito importante essa audiência pública, né? A Mirelle, bom dia Mirelle, equipe ali do MIS. É um momento muito importante porque a gente está aqui neste momento buscando aprimoramento do processo, né? Abrir para contribuições, para tirar dúvida, para que a gente possa entregar para a abertura, né, oficial a melhor proposta possível, né? Queria agradecer muito o Moraes, que encabeçou esse processo o tempo inteiro, pela Paraná Parcerias, né? Então, é isso. Vamos passar já? Você pode falar. Bom dia a todos. Eu sou Luiz Moraes, da Secretaria do Planejamento. Então, só fazer uma breve introdução que esse projeto foi construído pelo Estado a várias mãos, várias secretarias. A gente quer entregar o melhor projeto possível e hoje é o momento da gente abrir para que a sociedade possa contribuir, possa apresentar sugestões e para a gente poder melhorar, aperfeiçoar ainda mais o projeto. E dizer que junto conosco, né, o projeto foi estruturado em base pela Paraná Projetos, que é um braço da Secretaria do Planejamento, um órgão do Estado, e aí com a contratação da consultoria da FIP, que vai agora apresentar os detalhes do projeto, e aí a gente fica à disposição aí para tirar todas as dúvidas que possam ter aí, tá bom? Eu só quero esclarecer um detalhe: a nossa secretária está em trânsito, ela está chegando de viagem, ela estava de férias, aliás as férias dela encerram hoje, mas ela pretende chegar aqui. Vamos ver se ela consegue, tá? Só para justificar aqui para vocês a ausência dela. Então, com vocês. Bom dia a todos. Eu sou a Malu Salem, eu atuo na consultoria da FIP, né? Sou uma das pessoas que trabalhou ao longo desses anos, aqui desses últimos 2 anos, com o Estado do Paraná, desenvolver esse projeto. A gente está muito contente de estar aqui com vocês nessa etapa que é muito importante, de ouvir as contribuições, né, de toda a sociedade para a gente tornar esse projeto ainda mais interessante. Então, até o momento, a gente debateu muito, a gente estudou muito tudo que precisava para construir essa primeira proposta
E agora a gente está tendo a oportunidade de ouvir, né, vocês, ouvir também possíveis interessados, ouvir demais entidades que têm interesse nesse projeto. Então fiquem à vontade para trazer as contribuições de vocês, tá? Aqui comigo está a Beatriz e o Caio, mas a nossa equipe ela é bastante grande, a gente tem pessoal de economia, direitos, arquitetura, de desenvolvimento aí da parte técnica para a parte operacional, cultura. Então a gente veio com um time reduzido aqui para ouvir, mas tenho certeza que a gente se dedicou bastante para encontrar esse modelo, né, que hoje a gente está apresentando para vocês, tá? Bom, então a gente está falando de uma concessão administrativa, dos prédios a gente chama de prédios históricos e culturais, né, que é ali a região do MIS, e a gente tem chamado do complexo do MIS, né, porque são todas as áreas ali em volta do MIS, que hoje, né, atualmente o MIS, e também das fachadas históricas que ficam um pouquinho à frente. Então aqui hoje a gente vai apresentar o projeto e a gente vai trazer aqui um breve resumo da documentação licitatória que foi incluída, anexada no site do Estado do Paraná, que acredito que vocês tiveram acesso. Então a gente vai apresentar o conceito, quais são as obrigações desse parceiro privado quando ele assumir esse projeto e também como que a gente identificou oportunidades tanto para o privado como para o Estado, né, ao pensar esse modelo que está sendo proposto. Então é uma concessão administrativa que qual que é o grande objetivo dele? Né? Realizar o restauro do Palácio da Liberdade, a reforma, modernizar esses prédios, além disso a manutenção de todos esses equipamentos, né, que vão ali compor o MIS. Então é importante frisar que a gente ouviu bastante as demandas que o MIS tinha, a Secretaria da Cultura nos trouxe todas as dificuldades que eles encontram hoje. Uma deles é relacionada ao tamanho do acervo, né? O MIS Paraná é um dos maiores museus de imagem e som do Brasil, né, em termos de acervo, mas que hoje não tem como deixar exposto, né, para a população esse material, até por uma questão de cuidado, uma questão de segurança. Então a gente ouviu essa demanda e a gente foi pensando como que a gente poderia atender essas necessidades, né, de ampliação, de modernização, de restauração e também de novas possibilidades ali, de equipamentos, de ferramentas para o MIS aumentar ali as atividades, a programação que ele tinha, alinhado com uma questão de viabilidade econômico-financeira, né? Então, trazendo aí um melhor custo-benefício para o Estado e também para a sociedade. Então a gente está falando ali do palácio, né, e do entorno dele, então que fica ali localizado na Avenida do Rio Branco, desculpa, Barão do Rio Branco. E a gente também está falando dos prédios que aqui a gente chama de fachadas históricas, que ficam um pouquinho à frente, que literalmente são fachadas históricas, né? Hoje não tem nada, eles estão num processo de ruína, então precisa realmente ser restaurado, ser cuidado desse local. Então a gente está falando desses dois prédios que têm um valor arquitetônico e simbólico, né, bastante importante para o Estado. Então é uma área que reúne forte valor simbólico, com potencial para se consolidar como um polo turístico e fomentar as artes e a cultura audiovisual. Também é importante trazer, né, que esse projeto está bastante alinhado com outros projetos que têm ocorrido no Brasil, de revitalização do centro, de trazer, né, de revitalizar esses prédios, de trazer a população de volta para o centro, trazendo um maior dinamismo novamente para o comércio local. Então são outros objetivos, né, outras externalidades que a gente espera do projeto. Então a gente tinha aqui quais eram as necessidades atuais, né, que era a restauro do MIS e das fachadas, a ampliação dos espaços do MIS, a inclusão de uma câmara fria para esse acervo, a questão da climatização, né, de todas essas áreas que seriam ampliadas e também o palácio, a construção das novas áreas e a acessibilidade. Então uma das grandes questões também atuais do MIS é que o MIS não apresenta acessibilidade como deveria. E aí o projeto ele vem para justamente resolver essas necessidades, né? Então a gente está falando de restaurar o palácio, a gente está falando de restaurar as fachadas, de implementar essas câmaras frias e a climatização, né? Ter uma infraestrutura adequada do ponto de vista de redes, a manutenção dos prédios, a conservação desses prédios, incluir novas áreas ali de uma biblioteca, de um auditório, de um cinema, de estúdios, enfim, equipamentos, ferramentas, né, que o museu precisa,
e também a questão da acessibilidade. Então aqui a gente está trazendo mais as questões relacionadas a investimentos e a operação, e aqui quando a gente fala da operação, a gente fala de utilidades, tá? A ideia é que o privado ele não seja responsável, ele não vai ter nenhum tipo de vantagem econômica e nem responsabilidade na programação do MIS. As atividades museológicas, então o core business do MIS, ele continua sendo de responsabilidade da cultura. O privado ele não vai decidir programação, ele não vai obter qualquer tipo de vantagem, cobrar bilheteria, ele não vai ter esse direito, tá? Isso continua, toda a responsabilidade da gestão e as atividades de museus continua sobre responsabilidade da cultura. O que o privado vai fazer então? Ele vai fazer esses investimentos em infraestrutura e ele vai pagar basicamente as utilidades do prédio. Energia, água, custos contratuais, né, de fiscalização, verificador independente, limpeza, segurança. Então tudo que não é o core business da cultura. E aí sobra mais tempo, né, e a ideia é que também sobre mais dinheiro para que a cultura possa investir naquilo que são as atividades próprias de política pública. Então, os impactos positivos, né, o que a gente espera em relação ao projeto, a revitalização e a requalificação desses prédios que têm um patrimônio histórico, a reabertura e o reuso de alguns espaços, né, o aumento da oferta de atividades culturais, fomento de turismo regional, inclusão social, né, dinamismo ali para a região, aumentar o comércio local. Então, tudo isso é o que se espera para o projeto. Aqui a gente tem um esquema demonstrando o que foi pensado para o projeto, tá? Então a gente tem aqui, né, toda essa parte do palácio que vai ser restaurado, continua sob responsabilidade do MIS. Aí a gente tem a ampliação daquelas áreas que seriam áreas A, B e C, então que vão ser áreas que vão se tornar anexas ao MIS. Então justamente são essas ferramentas que eu comentei, né, auditório, cinema, outras estruturas que o MIS precisa para que tenha uma programação maior, consiga oferecer mais atividades ao público. Tem ali o E, que é uma praça externa, uma praça central. Tá? A ideia também é que esse espaço ele fique de responsabilidade do MIS, então o MIS possa explorá-lo para fazer atividades educativas, culturais, num espaço aberto. Aqui esse prédio F é um prédio da polícia, que também vai fazer parte do MIS. E aí a gente prevê um estacionamento subterrâneo, né? Mas esse estacionamento ele não é obrigatório, tá? Ele vai ser uma das possibilidades aí sim de exploração do privado a partir do momento que ele decida construir. Além desse estacionamento, que a gente prevê que 40 vagas no poder concedente, tem a construção da possibilidade de construção de 2 torres, uma em cima do prédio B e uma em cima do prédio C, tá? O que então o privado ele vai ganhar com esse projeto? Ele vai receber um aporte, né, do Estado, que é um aporte que faça com que o projeto ele se torne viável economicamente, e além disso, para ajudar a pagar esses custos operacionais que ele vai ter ao longo dos 30 anos, ele pode construir 2 torres em cima dessas 2 áreas, que é a B e a C, e ele pode explorar. Aqui no cenário base, que não é vinculante, a gente considera torres comerciais, então locação de salas corporativas, tá? Mas ele, a partir ali da análise da legislação que o zonamento permite, ele pode identificar outras atividades que possam ser mais atrativas, como por exemplo um centro comercial ou, por exemplo, trazer uma universidade para ocupar esses prédios, tá? Mas lembrando, né, todas essas áreas que são ampliadas e que estão no térreo vão ser todas do MIS, então de uso exclusivo do MIS. A gente está prevendo a inclusão de um café, de uma loja, também vai ser de exploração e de responsabilidade do MIS esses espaços. Tá? Então aqui só trazendo um pouco mais de como foi pensado cada um desses espaços, né? A gente tem o edifício de exposições interativas, núcleos auditórios, ali a parte de acervo, administrativos e de serviços, a exposição do acervo que fica no palácio, a praça central, pensando em eventos a céu aberto, e o edifício da polícia, onde vai ter algumas lojas, biblioteca e café, de exploração do MIS. E aí a gente também está trazendo o restauro das fachadas, porque ele é um edifício, né, que tem um valor patrimonial, mas ele não tem tombamento, tá? Então a gente está prevendo o restauro dessas fachadas como uma obrigação do privado,
Só que esse terreno, ele vai ser dado em pagamento. Os edifícios são protegidos, sim. Eles Eles têm tombamento municipal. Eles são únicos, né? E não era só conservar a fachada, conservar a volumetria. Eu só estou te falando porque pode impactar no teu projeto. Tá. Não, ótimo. E o edifício da delegacia também é protegido. Desculpa. Não, são pequenos ajustes. O projeto é lindo, mas tem que fazer esses ajustes para não é só a fachada. Tá. Bom, aí o restauro das fachadas, então, ele tem, né, esse interesse, está seguindo toda a parte do zoneamento e da legislação permitida, tá? Mas a gente também vai reavaliar esses itens. E aí a ideia é que esse terreno, ele seja dado ao privado e ele componha parte do aporte do poder concedente. Então, o poder concedente, ele vai dar um valor em dinheiro e vai dar também esse terreno, e esse terreno vai poder ser explorado por esse privado, né? Ele passa a ser de titularidade do privado, e esse privado ele vai poder desenvolver atividades ali, desde que respeite a legislação. Tá? Vou passar mais à frente. Então, a gente está falando aí, né, da construção de todas essas áreas, as responsabilidades. Então, o MIS continua sobre a responsabilidade de todas as atividades museológicas, do acervo, programação cultural e educativa e administração do museu. Enquanto que o privado ele vai ser responsável tanto pelas obras, como pelo restauro, segurança, limpeza e principalmente utilidades. Tá? A gente está falando então de uma área total de 5.745 metros quadrados, que é de responsabilidade do privado, tá? E é obrigatório. Né? E aqueles 40,7 milhões, que também são investimentos obrigatórios, que é justamente a ampliação dessas áreas e o restauro tanto das fachadas como do palácio. Além disso, ele vai ser responsável pelo custo operacional do MIS, como a gente já frisou, né? Que é relacionado às utilidades. Então, no total, o que se prevê é que o privado ele vai gastar obrigatoriamente, né, com base nas estimativas feitas, 171,1 milhões de reais, tá? Isso considerando os investimentos e os custos operacionais. Para pagar parte desses investimentos, o que foi pensado? Foi pensado que ele pode construir em cima dos prédios A e B e C, desculpa, duas torres comerciais. Aqui está sendo pensado comercial, tá? Mas a partir do momento que o privado ele identifique outras possibilidades, desde que seguindo toda a legislação, ele pode avaliar essa possibilidade de exploração, e inclusive precisa contar com a aprovação do poder concedente, tá, para desenvolver essas atividades. E a construção do estacionamento subterrâneo. Então aqui a gente está falando de mais 24.700 metros quadrados, tá? A gente estima um investimento de 138,2 milhões e aí um custo operacional adicional de 73,4. Lembrando que esses não são investimentos obrigatórios, mas que parece fazer sentido para o privado fazer, para que ele obtenha parte da vantagem econômica, né, e consiga fazer toda a execução desse projeto. Tá? Então aqui a gente está falando da área com possibilidade de usos complementares e geração de receita por esse privado. Então a gente está, né, trazendo essa ideia de que a gente teria toda a parte inferior, áreas adicionais para o MIS, e subindo ali duas torres comerciais que seriam seriam exploradas receitas. E aí, além, né, dessa possibilidade da exploração econômica, para que o projeto ele se torne viável, é necessário um aporte de 76,2 milhões, sendo que a gente está considerando 60 milhões em dinheiro, né, e 16,2 milhões aproximadamente, que seria relacionado àquele imóvel que comentei das fachadas históricas, né, que seria dado ao privado. Então, é importante frisar. As fachadas ficariam sob titularidade do privado, né? A partir do momento que ele execute os investimentos. Então, tem marcos contratuais para ele executar, para ele passar a receber esse terreno, né? Então, ele precisa cumprir as suas obrigações, assim como o dinheiro, né? Então, existem alguns marcos para ele receber. Depois que ele fizer os investimentos, ele vai manter a operação ali de conservação e manutenção do MIS. Ele subir as torres comerciais
vai ser, não é vinculante, né? Não é obrigatório, então vai depender do desejo dele. E é importante colocar que essas torres comerciais, a partir do momento que ele faça, seguindo toda a legislação, toda a lei de saneamento, isso retorna para o Estado após os 30 anos, tá? Então é diferente do terreno das fachadas que fica para o privado, vai passar sobre a sua titularidade. Nesse caso, se ele subir as torres comerciais, essas torres comerciais voltam para o Estado, são bens reversíveis, né? Não são terrenos que ficarão para o privado explorar infinitamente, tá? Aí a gente tem uma estimativa de receita, né, que com essas torres comerciais, de receitas condominial, basicamente um retorno ali dos custos operacionais de energia, água, custos de recepção ali do prédio comercial, tá? Publicidade, que vai ser utilizada dentro do prédio, e o aluguel das salas, que totalizam 560 milhões ao longo dos 30 anos do projeto, mais o aporte público de 76,2, que é o 60 em dinheiro, mais o terreno das fachadas. Então a gente está falando de um projeto, né, de 30 anos de prazo. A moeda aqui, né, todos os valores eles estão em moedas de junho de 24. A gente tem um regime fiscal de lucro real presumido. A gente está, então, estimando que o privado ele investiria 178,8 milhões de investimentos, né, então, para subir as torres, para fazer o restauro, para fazer a ampliação do MIS. Tem um custo de capital de giro de 1,2 milhões. Uma receita estimada de 22,9 milhões a partir daquelas receitas ali condominial, de publicidade e de locação, um OPEX total de 203 milhões, uma receita total de 689 e aí aquele aporte de 76,2 que já está dentro dessa receita total. Tá? Então o fluxo de caixa ele é negativo nos primeiros anos em vista, né, em função dos investimentos e já também do início de parte das operações, então a partir do momento que ele vai executando as obras, né, cumprindo os marcos contratuais, ele já passa a operar também a conservação, a manutenção, a limpeza e a parte de segurança do MIS. E aí a partir do quarto ano, então, ele passa a obter uma receita, né, então um fluxo de caixa positivo, decorrente mesmo da própria exploração dos prédios. Tá? Então aqui a gente tem uma imagem simbólica de como imagina se poderia ficar esses espaços. É importante também colocar que arquitetonicamente esse projeto ele não está aprovado, né? Então assim, ele é uma referência, tá? É para o privado e também para a sociedade identificar como poderia ficar, mas não vincula nenhuma das partes. O privado, uma das responsabilidades dele, a partir da assinatura do contrato, é executar todos os estudos necessários, desenvolver os projetos. Esses projetos vão ser apresentados ao poder concedente, que é a cultura. A cultura vai aprovar esses projetos e é a partir daí que começam as obras. Tá? Então, as vantagens do projeto é a conservação, preservação e a modernização dos espaços, a valorização do patrimônio histórico e cultural, a dinamização cultural, desenvolvimento turístico e a revitalização da área urbana, especialmente do centro. Bom, pessoal, vou falar um pouquinho sobre, primeiramente, bom dia, obrigada pela presença de todos. Vou falar um pouquinho sobre os principais aspectos da documentação licitatória, sem prejuízo de eventuais dúvidas ou interrupções. Então, a gente está falando aqui, como a Manu falou, de um valor estimado de contrato de 178,8 milhões. A gente está falando de uma concessão administrativa, né, uma PPP administrativa, motivo pelo qual o regime jurídico da 11.079, que é a Lei Federal de PPP, sem prejuízo da observância da Lei Estadual de PPPs também deve ser observado, né, na modalidade de concorrência. O critério de seleção é o maior desconto sobre o valor do aporte público e o prazo é de 30 anos, podendo aí esse prazo ser prorrogado no limite da legislação, né, que é 35 anos, a depender do interesse público, enfim, do mútuo acordo entre as partes. A gente estipulou uma garantia de proposta de 1% do valor estimado de contrato. O objetivo da garantia de proposta é resguardar o poder concedente, caso, por exemplo, essa licitante que venha essa licitação se recuse a assinar o contrato. Então, nesse tipo de situação, essa garantia é executada em favor do poder concedente, justamente para evitar que ele tenha feito todo esse processo licitatório em vão. E no âmbito do edital são exigidos uma série de requisitos que visam comprovar que aquela empresa, aquela licitante, ela possui não apenas saúde financeira, que ela está em dia para a regularidade fiscal, trabalhista, mas que ela também possui ali expertise técnica
para prestar e executar esses encargos ao longo da execução do contrato. Então, são exigidas ali experiências em gestão predial, em facilities, que são encargos que ela vai ter que prestar necessariamente ao longo do contrato, mas também a exigência relacionada à qualificação técnica profissional de que possui profissional que tem expertise em patrimônio, em edificações tombadas. Então, a ideia aqui é realmente selecionar licitantes que já têm essa experiência e expertise nesse tipo de edificação. E além disso, a gente permite, como usualmente é feito nesse tipo de projeto, a participação de empresas isoladas ou em consórcio. No âmbito da documentação licitatória, nós desenvolvemos ali uma série de anexos, né, que visam, enfim, trazer todas as responsabilidades de forma mais compilada e organizada. Então, temos aí o caderno de encargos. O caderno de encargos ele vai trazer ali todos os planos, todas as intervenções obrigatórias, os investimentos obrigatórios, diretrizes para esses investimentos que estão sendo previstos por parte da concessionária, os prazos nos quais ela tem que apresentar esses planos ao poder concedente para sua necessária aprovação, sem prejuízo também da obtenção de eventuais licenças, autorizações perante os órgãos de patrimônio que estejam envolvidos, que sejam competentes ali. Temos um caderno de descrição da área da concessão, então, basicamente, né, como o próprio nome já diz, existe uma descrição ali de quais serão esses imóveis que serão objeto da concessão. Sistema de mensuração de desempenho, que basicamente é um anexo técnico que elenca ali todos os indicadores de desempenho que foram desenvolvidos para avaliar a performance da concessionária ao longo da concessão. Então, são indicadores relacionados à limpeza, à conservação de áreas verdes, à satisfação dos usuários. E a ideia é que a concessionária ela performe bem, performe de maneira adequada. E caso, no âmbito da aferição desse desempenho, isso não seja constatado, ela é penalizada e pode aí pagar valores ali que funcionam como uma multa mesmo, caso ela não performe bem ao longo desses 30 anos, tendo visto que é um prazo aí extenso de contrato. Temos também um anexo que detalha o mecanismo de aporte, como o Malu falou, né, e os marcos de como esse aporte vai ser feito a partir dos investimentos que são feitos por parte da concessionária, as diretrizes para a formulação da proposta econômica, o caderno de penalidades e a devida gradação dessas penalidades em caso de descumprimento, modelo de cartas e declarações, diretrizes do verificador independente, que é essa entidade imparcial que visa auxiliar o poder concedente, né, a oferir esses indicadores de desempenho, a metodologia de avaliação do equilíbrio econômico-financeiro, uma matriz de riscos que aloca ali as partes, os riscos da concessão, né, ao longo da concessão, uma série de eventos de riscos que podem se materializar, e a ideia da matriz de riscos é justamente alocar o risco àquela parte que tem melhor condição de suportá-lo ao longo aí da execução contratual, que é um instrumento bastante comum e de praxe nesse tipo de contrato de parceria público-privada. Trazemos também um anexo de diretrizes de convivência entre a concessionária e o MIS, por mais que, como a Malu salientou, né, as atividades museológicas, as atividades do MIS continuem como o Estado, existe, querendo ou não, uma convivência ali, e a ideia desse anexo foi realmente pactuar essas diretrizes de como que essa convivência vai acontecer. Diretrizes do órgão de patrimônio histórico e cultural, com todas essas, a legislação mesmo relacionada a tombamento, a legislação relacionada a patrimônio histórico que deve ser observada. O estudo de viabilidade econômica e financeira, que traz ali o detalhamento desses números que foram apresentados aqui, o estudo técnico preliminar, o modelo de glossário, né, termos definidos, e o modelo de termo de aceitação definitiva para alienação onerosa, que é justamente essa alienação do terreno das fachadas, que só vai acontecer uma vez que os investimentos obrigatórios ali previstos para esses primeiros anos de contrato for realizado por parte da concessionária e for devidamente validado, aceito por parte do concedente. Nós estamos aqui agora nessa fase para colocar de fato o edital na rua, né, publicar o edital. Tem uma série de etapas que ainda devem ser seguidas. A gente já está aí na fase de consulta pública, né? A consulta pública, inclusive, foi prorrogada até o dia 17, se não me engano, então continua aberto para sugestões, enfim, críticas, e a ideia ao final desse período de consulta pública é realmente consolidar e divulgar o relatório com todas as respostas, as justificativas das respostas, para que seja publicizada à sociedade como é que essas contribuições estão sendo recebidas. Estamos agora fazendo audiência pública, a ideia aqui é consolidar todas essas contribuições da consulta, da audiência, para melhorar os documentos licitatórios. Submissão à PGE, depois esses documentos vão ser submetidos ao Tribunal de Contas, e somente após a aprovação de todas essas instâncias é que esse edital vai ser publicado, para que aí sim ocorra a sessão pública de licitação, para que ocorra finalmente a assinatura do contrato.
Bom, é isso. Nós estamos à disposição aqui para ouvi-los e obrigada. Pessoal, tem um papel para vocês colocarem as contribuições e também fiquem à vontade se quiserem pegar o microfone e fazer. Obrigado. Bom dia a todos, meu nome é Felipe Petri, eu sou assessor do deputado estadual Raquel Filho. Eu queria entender qual foi o critério para utilizar o critério decisório da licitação, o menor desconto sobre o aposto do governo. Porque rapidamente pelos seus números a gente vê que em 30 anos a gente tem um superávit de 276 milhões de aposta do governo de R$500 bilhão para a iniciativa privada. Então, por que foi adotado esse critério e por que, dentro do superávit tão grande, o governo está disposto a entrar com tanto dinheiro? Bom dia a todos, meu nome é Caio, sou da FIP. Eu não entendi qual é a questão do superávit, mas quando a gente olha em grandes números, não dá 500 milhões. Quando a gente olha a modelagem do projeto, as receitas estimadas do parceiro privado são estimadas em 613 de aluguel, mais um aporte para uns 690. Os custos que ele vai ter ao longo desses 30 anos somam mais ou menos uns 500 milhões. Dá 180 de investimentos, 200 e alguma coisa de custos operacionais, e 100 e pouco de pagamento de tributos. No final dos 30 anos, a gente espera o parceiro privado que vai receber em torno de 600 milhões, 600 e pouco, vai gastar 500, vai sobrar 200 para ele. A gente faz essa conta, que é a receita que a gente acredita que remunera o parceiro privado ajustado ao risco desse projeto. Então, esse projeto, para qualquer privado que entrar na nossa modelagem, se tudo acontecer conforme a gente está prevendo no modelo econômico, ele vai ter um retorno de inflação mais 10, 11% ao ano, mais ou menos. É um retorno que a gente julga adequado, comparado com o risco do projeto. Se a gente comparar hoje com o investimento livre de risco, investindo em títulos públicos, por exemplo, está pagando inflação mais 7, mais 8. A gente está oferecendo inflação mais 11 para ele entrar nesse projeto e assumir o risco. Em relação ao critério de escolha do vencedor, como esse é um projeto que, por si só, ele não se paga, ou seja, tem que ter um aporte do poder público para haver interesse do parceiro privado, nos nossos cálculos, o critério não teria como ser outro, senão um maior desconto sobre o recurso que o Estado está disposto a ofertar. Essa seria a única opção, nesse caso, que a gente encontrou para escolher o vencedor. Oferece X, ganha quem pede a menor contrapartida. Pode ter casos que o privado não vai pedir nada, pedir zero, e falar, não, eu aceito esse projeto, não precisa me dar nenhum dinheiro, porque eu acho que os prédios vão dar um retorno para arcar com os custos. Bom, bom dia a todas e todos. Então, saudando o Eliette, toda a equipe da Secretaria de Cultura, a diretora do MIS, Mirelle Camargo, enfim, toda a sociedade aqui curitibana, paranaense, que prestigia essa importantíssima audiência pública. Eu sou deputado Esteban Loura. Bom, a gente tem várias considerações. Eu queria aproveitar aqui. Ontem nós já protocolamos oficialmente, acho que saudar o SATED, Estoril, que junto com a articulação conseguiram ampliar o prazo para manifestações até o dia 17 de junho, correto? Eu respeitosamente faço uma distinção sobre algumas questões que de fato são urgentes. Eu acho que a questão estrutural do MIS, ela é o mais urgente e salta aos olhos a demora também, já estamos terminando o ano que é o último ano da atual gestão, disso só agora está sendo ventilado. Então nós saudamos a iniciativa de alguma movimentação para resolver esse problema estrutural. A gente visita o MIS, a gente vê as rachaduras,
É uma situação de fato urgente. Quero também salientar, de forma alguma somos contra parcerias público-privadas, acho que é um instrumento justo, legítimo, que pode fortalecer a gestão dos bens públicos, mas nesse caso, eu acho que nós temos uma urgência do restauro estrutural do prédio histórico tombado do MIS, que foi sede do governo do Estado, sede da Assembleia também igualmente. Então, acho que eu colocaria assim, Eliette, uma urgência do Estado trabalhar nisso antes que a gente tenha um desabamento ali de fato da situação do prédio do museu, junto com um cuidado com o acervo do museu. Não estamos falando só de matéria física, assim, estamos falando do acervo estrutural para a história do Estado do Paraná. Então, acho que essas são duas questões urgentíssimas. A discussão sobre o modelo e o estudo feito pelo FIP, eu acho que requer muita calma, requer sobriedade, acho que tem um tempo ali, eu diria que seria até mais salutar que a gente tivesse mais tempo para discutir isso. Então eu faço primeiramente essas duas distinções. Talvez a gente não tenha tanto tempo para atacar a questão estrutural do MIS. Isso eu consideraria como assim, várias estrelinhas de urgência para isso, enquanto que toda a discussão sobre uma parceria público-privada requer calma, olhar público, transparência e uma discussão bastante ampla. Dos pontos que nós protocolamos ontem, aproveito aqui também a audiência pública para destacar, assim, saudando a manifestação do Felipe Petri, mas também sobre a modalidade da licitação, que a gente está falando aqui, como foi apresentado, que será por maior desconto sobre o valor global do aporte público. A gente fala aqui que esse critério é apto em contratações padronizadas e de baixa complexidade, quando o serviço é claramente mensurável, mas não é o que a gente entende que toda a situação do museu ela não é padronizada. Acho que ela é de uma complexidade muito grande. A gente está falando de restauração de um patrimônio tombado, são múltiplas frentes de educação, cultura, urbanismo, uso de critérios arquitetônicos, museológicos, ambientais e de operação contínua, flexibilidade criativa nas soluções. Portanto, o critério exclusivamente financeiro pode premiar quem oferece maior desconto, mas pode entregar o projeto mais pobre, em termos, enfim, da técnica esteticamente, e com isso a gente ter problemas na licitação, na concessão. A gente fala também nessa perspectiva da insegurança jurídica que isso pode levar, porque a gente vai ter riscos de reequilíbrios financeiros constantes e frequentes, a fragilização da qualidade de entrega, já que a técnica não é pontuada, dificuldade no controle de qualidade pelo poder concedente. Também aqui a gente colocou, talvez vocês apresentaram que tem até um parênteses, mas desprestigia-se experiências bem-sucedidas em PPPs culturais e de restauro, que costumam usar ponderação técnica. Então, a modalidade mais apropriada, no nosso entendimento, seria técnica e preço. Embora não conste certo expressamente nos documentos, tudo indica que o estudo da licitação partiu da premissa que se trata de um serviço comum de engenharia. E nós defendemos que isso é um projeto mais próximo de um serviço especial de engenharia. Então, a distinção entre o que o serviço seria o serviço comum de engenharia e o serviço especial, aquele que, por sua heterogeneidade ou complexidade, não pode se enquadrar na definição constante do que seria o serviço comum. Então, aqui, desculpe, só um momento. O próprio governo cita a complexidade do objeto como um fator. Eu cito aqui no anexo 14, que diz: portanto, levando em consideração que o presente certame licitatório diz respeito a um projeto de concessão administrativa que, em negrito, envolve relevante grau de complexidade com longo período de vigência. Também o valor do contrato, outro ponto que a gente traz aqui. O estudo considera o valor global da contratação em 178 milhões, correspondente ao CAPEX, isto é, o capital demandado para o investimento,
mas deixa de lado o custo operacional dos 30 anos de concessão estimado em 203 milhões. Então, a gente está considerando que o valor da operação não foi considerado totalmente em tese. Também a gente traz aqui uma consideração sobre a matriz de risco, o documento que atribui qual parte, se o poder concedente ou a concessionária, vai ser responsável por potenciais problemas que ocorram durante a vigência do contrato. Fazemos um destaque também sobre o risco de passivo ambiental pré-existente não identificado, mesmo que anterior à concessão, e de erro em projeções feitas pelo poder concedente, que serão responsabilidade do privado. Consideramos que tal medida pode parecer boa para o poder público, mas isso pode gerar também uma insegurança jurídica ao concessionário. Quando esse risco for desproporcional para uma das partes, e isso pode acabar se concretizando, é bastante provável que a parte negativamente afetada busque um reequilíbrio contratual, seja com o próprio Estado, seja na Justiça. Então, também que isso seja levado em consideração. Nós defendemos, portanto, que é possível tornar isso mais seguro alterando a modalidade de licitação, de novo, para técnica e preço, pois é natural que o contrato assuma os riscos relacionados à técnica que escolheu. Eu acho que tem uma questão também, e aqui saudando toda esses últimos anos da gestão da Secretaria, mas especialmente da Mirelle como diretora, que foi essa inclusão dos espaços, que já foi mencionado ali, da delegacia, que é um centro também transformado agora num centro de resgate de uma memória de presos durante a ditadura militar, de uma situação que agora mesmo a última exposição que abriu no MIS está belíssima, e que isso tudo tem que ser colocado também nessas torres que podem ser construídas, poderão ser construídas, como que esse resgate histórico desse patrimônio, que é um patrimônio imaterial também, sobre a história de Curitiba, a história de resistência à ditadura militar. Então, também ali no terreno da delegacia, a gente teve postos de abastecimento de combustível. Então, também tem questões ali sobre essa infraestrutura que estava lá colocada. Por fim, a matriz não prevê contrapartidas ou amortecedores contratuais, como faixas de tolerância, gatilhos de renegociação ou seguro obrigatório com cobertura adequada, mecanismos que poderiam aumentar a atratividade da concessão e diminuir a insegurança jurídica sobre a divisão dos riscos. Desculpe eu me alongar, mas acho que a audiência é um momento também para isso. A gente está falando também que o estudo de viabilidade econômica, na nossa perspectiva, ele foi muito genérico. Então, há dificuldades para a sua análise. O parâmetro para avaliar o possível retorno financeiro, por exemplo, com a exploração de vagas de estacionamento, ele levou em conta a diária praticada no estacionamento gerenciado pela URBS na rodoferroviária, porque até assim é próximo do MIS, mas é uma outra dinâmica. Não é a dinâmica que a gente tem ali, onde você também tem já outros estacionamentos particulares, mas diferentemente de você explorar o estacionamento de uma rodoviária, de uma área central. Então, acho que também isso poderia ser até ter outros parâmetros. A possível receita com publicidade, ela tomou como exploração a Arena Castelão em Fortaleza e a Arena Fonte Nova na Bahia, estádios de futebol, que têm completas naturezas distintas do caso em questão aqui, que é um museu em municípios completamente diferentes. Então, a gente faz essa crítica sobre esse parâmetro de comparação. Também colocamos aqui a falta de um estudo de demanda concreto, como pesquisa de mercado, comparação com imóveis de perfil semelhante em Curitiba, ou histórico de ocupação real de imóveis próximos ao local. Outro aspecto problemático é que há uma contradição com a matriz de riscos. Enquanto ela transfere o risco de demanda ao parceiro privado, a viabilidade da concessão, como foi dito, ela depende do aporte público. E a modelagem só alcança o equilíbrio graças ao aporte público de mais de 70 milhões de reais. Evidência de que a concessão não se sustenta sozinha.
E aqui nós defendemos, e aproveito também só para falar, a gente está do lado da Galeria Andrade Muricy, que há tanto tempo se encontra fechada, sem uma perspectiva também de reutilização. O próprio MAC, nós sabemos que isso também está em processo, mas também tanto tempo. São 2 imóveis importantíssimos para a cultura do estado do Paraná. E, além do MIS, obviamente, a gente vê todos os outros espaços culturais geridos pela Secretaria de Cultura, mas que nós precisamos de aporte direto. Então, se a gente está falando que o Estado está disposto a colocar mais de 70 milhões no MIS, por que não colocou ou não colocaria desde já para a gente garantir a infraestrutura e a reabertura desses espaços? Então, independente da questão da parceria público-privada, a gente defende aporte direto do Estado para a reabertura, reforma da Galeria Andrade Muricy, do MAC e dos outros espaços que têm demandas pontuais. No caso aqui a gente está falando do Museu da Imagem e do Som. Então, no nosso entendimento, isso revela uma distorção jurídica e contábil. O risco é transferido formalmente, mas na prática é mitigado por dinheiro público e sem contrapartidas de qualidade técnicas e claras. Já me encaminhando para o final, a gente está falando aqui também dos indicadores que são indicadores operacionais ou de manutenção predial, como foi dito, como limpeza, controle de pragas, energia elétrica, etc. Mas não há indicadores relativos, por exemplo, à taxa de visitação pública, qualidade de curadoria, eventos culturais, grau de envolvimento com comunidades locais ou escolas. Por mais que, como a senhora colocou, é uma gestão separada, mas acho que esses indicadores, se a gente está falando de uma concessão, também devem ser considerados para julgar se essa concessão vai ser de fato exitosa e benfazeja, desejável, sob o ponto de vista do interesse público e do interesse cultural. Também, aqui, considerando que o prédio do MIS se trata de um patrimônio tombado, como já foi dito, de uma construção antiga, há sim o receio de que a sua estrutura não suporte obras de grande proporção no local como a construção de torres. Então, acho que é necessário um estudo muito bem aprofundado, porque isso pode levar a problemas futuros. Então, sondagem técnica, parecer estrutural, laudo geotécnico, anuência de órgãos de patrimônio, tudo isso para que a concessão possa trazer segurança jurídica à concessionária e seja um contrato efetivamente e tecnicamente melhor embasado. Há também, eu lembro, já falei do acervo, uma preocupação sobre onde ficaria e ficará salvaguardado o acervo do MIS durante essas obras. Isso não, até onde nós vimos, não há um inventário das obras que compõem o acervo, a previsão de embalagem, transporte seguro ou inventário atualizado. Então, a gente coloca isso também como um risco e uma questão importante de ser considerada nesse contrato. Conflito entre publicidade de exposições e publicidade da concessionária. Então, imaginemos uma concessionária com um banco X, tendo publicidade, mas uma exposição com um banco Y que pode patrocinar ali. Como é que isso também seria colocado? Acho que isso é um ponto importante. Nenhuma cláusula define limites para o tipo, formato, duração ou conteúdo de publicidade a ser explorada pela concessionária. Não há reserva de espaço, prioridade ou isenção para campanhas de interesse público, exposições culturais ou patrocínios institucionais. A gente, assim, acho que foi colocado ali um espaço de diálogo entre a gestão do MIS e a concessionária, mas a gente também incluiu aqui que a falta de um mecanismo de coordenação entre a direção do museu e a concessionária para conciliar interesses de branding, interesse institucional ou preservação do caráter educativo do espaço. Eu queria também, por fim, colocar uma sugestão, não sei se isso foi incluído no requerimento, mas é uma demanda também que a gente atua há bastante tempo de concursos públicos de projetos de arquitetura. Então, aí é só meramente ilustrativa a imagem, mas a gente potencializar, o arquiteto Otávio Urquiza está aqui, a possibilidade, isso falo para Paraná Projetos, falei para o secretário Lúcio Silva quando ele foi secretário,
de planejamento, que a modalidade de concursos públicos de projetos, ela aumenta a qualidade arquitetônica, ela possibilita que a gente tenha a participação de mais arquitetos, jovens talentos, enfim. E Curitiba e Paraná foram expoentes já nessa tradição, então seria importante, dentro da Paraná Projetos, a gente incluir uma prática institucional de você aumentar essa modalidade licitatória, porque isso aumenta a qualidade arquitetônica, a qualidade urbanística dos projetos. Então, a gente também fazemos aqui a sugestão de que inclua-se a possibilidade de concurso público de projetos de arquitetura para essas obras. Eu que era isso, me alonguei, agradeço o espaço. Você quer comunicar? Eu quero só agradecer aqui muito a contribuição do deputado. Eu quero agradecer, viu, deputado, a dedicação ao estudo do projeto, a contribuição que o senhor traz. Muitas das suas preocupações também são nossas, né? Creio que a equipe vai estar ali esclarecendo algumas coisas, mas pelo que entendi, o senhor protocolou, certo? Então nós vamos também nos dedicar depois a estudar ponto por ponto e dar um retorno formalmente, tá bom? Muito obrigada. Então, como foi protocolado, a gente vai responder cada um desses itens, tá? A gente agradece as contribuições e tudo isso depois é publicizado a todos, tá bom? Você. Bom dia, eu acabei até atrapalhando a sua apresentação, mas foi um ponto importante falar que aqueles edifícios que foram citados, claro que o MIS ele tem uma questão de acervo, e tem a gente tem uma dedicação maior a ele, mas os outros edifícios podem impactar no projeto financeiramente, porque eles vão ter restrições, né, eles têm a preservação minimamente vai adentrar a cobertura do edifício, então 12 edifícios históricos, então as torres atrás, elas terão que respeitar essa cobertura desses imóveis, são imóveis que têm até já as plantas, um deles é de 1912, tem ainda toda a parte interna, que exige um restauro mais qualificado, então me preocupa de isso não ter sido levado em conta na análise financeira, porque isso vai impactar na análise financeira e pode ser que o retorno pro interessado não seja tão interessante quanto vocês estão imaginando, e pode estar vazia a licitação, né? Então, isso eu gostaria que chegasse a um pré-estudo minimamente, porque vai ter que tirar o alvará, né? O alvará é municipal, então tem que levar em consideração a legislação municipal, senão não tira o alvará desses edifícios, inclusive da delegacia, né? Então tem ali um pré-estudo, tem ali uma análise de viabilidade que tem que levar em conta essa legislação municipal, tá? Que ela é existente e vai impactar no projeto. Por favor, você poderia se apresentar? Desculpe, meu nome é Silvia Bueno, eu sou da Fundação Cultural de Curitiba, do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural. Obrigada. Você fez isso por escrito? Não. É importante pegar o que está passando, para poder deixar registrado. Eu vou então aproveitar que estou aqui do lado da Silvia. Me chamo Maria Fontanella, sou advogada, represento aqui a Comissão de Assuntos Culturais da OAB Paraná. Fiquei com uma dúvida, a Malu, né, ela comentou os especialistas que compuseram a elaboração do projeto. Eu gostaria de saber se fez parte, né, da composição do museólogo, já que a gente está falando necessariamente de um museu. Também manifestar aqui a nossa preocupação com relação ao edifício C, que aparece ali na planta, que, como a Silvia mencionou, nós entendemos que a cadeia pública tem que ser mantida e preservada. Então, eu confesso que estranhei um pouco
Não tem informação se a estrutura da cadeia fica mantida, como seria erguido esse edifício C. É isso, obrigada. Pediria também que você registrasse a sua. Bom dia, eu vou me permitir subir nessa pontinha aqui. Quando eu voltei a Curitiba, fui na Câmara de Vereadores. Bom, eu sou Otávio Kiss, arquiteto, tapé uma cultura mais modificante, depois eu explico. Tem um espaço de música clássica, Curitiba, único do país, e segundo embaixador de um país árabe, único de 38 países que ele conhece. E não música clássica como algo do passado, mas como um fio condutor de nossas vidas, de nosso processo de produção cultural e memória. Mas assim, na Câmara de Vereadores eu cantei, eu fui muito gago até os 45 anos. Faz bastante tempo eu superei um empate. E eu cantei, eu voltei para ficar, que eu voltei para Curitiba há 12 anos e muito apaixonado por esse momento. Eu gosto de inverter lógicas. Então fiz um espaço de música clássica que os marqueteiros me dizem: olha o teu público-alvo tão seleto. Eu digo: sim, muito seleto. Só me traga quem assiste o Walt Disney, mas ninguém. Agora faz o corte. Todos nós temos música clássica em nós. Só por ele ou Chiquinho Gonzaga. Ou rock and roll mesmo. Segunda inversão de lógica. No advento das... Eu fui presidente do Sicredi Metrópolis lá e estou para lançar uma moeda chamada Pinhão, uma moeda de 4 valores culturais. O advento das maquininhas tão recentes levam dos empresários e dos empreendedores, né, cerca de 250 milhões por ano, minimamente, para longe de Curitiba, só para receber os nossos dinheiros. Há 10, 15 anos atrás, para receber os nossos dinheiros, a gente recebia e sabia o saldo. Hoje não sabemos mais. Eu gosto de economia desde os 12 anos de idade. Terceira inversão de lógica. E eu tenho certeza que todos aqui são apaixonados. Então, o que eu falo é de uma dicotomia das tendências, mas não de nossas buscas. Uma terceira inversão de lógica. Eu tenho espaço no Barra do Rio Branco, passei naquelas ruínas, não estou falando disso, daquelas fachadas, olhei e falei: pô, minha cara, aquelas colunas francesas com capitel, colunas metálicas, aquelas estruturas metálicas. Eu adoro engenharia, eu sou arquiteto, eu construo há 56 anos. Estou tendo 12 anos em construção civil. Olhei minha cara e fiz um estudo. O estudo já está apresentado para alguns apaixonados, né? Protocolado no setor de paixão e tal. E aí eu fiz um texto que é o seguinte: a tendência do mercado de 2 prédios. Que os 2 prédios dando para o Estado, ele vai ter a contrapartida da cultura. Isso está escrito, eu já protocolei na Secretaria. MIS é MIS, 76 milhões, Estado imediato. Acho que encaixa com a palavra do Golden. Né? Cadê o Golden? Até ligou, né? 76 milhões de euros. E esses prédios doem para nós, tupiniquins, que estamos fazendo bem, estrategicamente bem. Eu sou arquiteto, trabalho com patrimônio histórico também, restaurei em Porto Alegre, adoro patrimônio histórico, mas não como prédio tijolo, como produção de memória. Passado, povo sem memória não valoriza o seu presente, não imagina o seu futuro. Restaurar um prédio não é para Nike. Ela restaura a fachada e vende baixa China, não alta China. Desculpe dar o nome de um desses grandes empresas que externalizam nossas riquezas. Há uma dicotomia na economia, na produção da arquitetura permanente. Hoje a arquitetura está cinza. É absurdo. Não gostaria que esse prédio fosse mais um cinza. Mas um hotel, né, que, pô, 150 milhões, é fantástico. Não, aqui o meu prédio, eu já digo o meu coração, né? Aquela ruína ali, quem me dera. Eu sou arquiteto e faço de baixo custo. Quando eu restaurei esse prédio do Bar Palácio antigo, onde eu estou, um economista disse: tá bem, se você não tiver 250 mil no bolso, não te mete a besta. Eu só tinha 50, me meti e tal.
bonitaço, produzindo cultura e memória. Então, divido com todos vocês, eu gostaria que a forma licitatória me incluísse nessa forma do Piniquim, que a Itália está produzindo assim. Que Matarazzo, a cidade de Matarazzo, parece que saiu aqui do patrimônio por 60 centavos. Não sei se já viram isso. Aquele grande apaixonado pelo nosso país, que transformou os indígenas negros e o Alasca em patrimônio brasileiro apaixonadamente. Pagou 60 centavos no patrimônio. Fantástico, né? Na Itália, está se dando prédios históricos porque este tipo de privado produz. Porque ele gosta de cultura, não porque vai ter um grande lucro, que está deformando os ciclos econômicos locais. E último, com essa paixão e essa moeda que estamos organizando, nós criamos o Instituto Biosinfonia. Essa interligação da biologia e da sinfonia, da complexidade e da ação da vida, me fez criar ao longo da minha vida de trabalho 4 partituras metodológicas que regem o palco dos 5 sentidos, que rege a moeda, que eu acho que se um dia reconhecer é minha contribuição ao planeta. Né? Fiz um TEDx falando em biologização da vida, que é uma inversão de lógicas, cantei a enchente de Porto Alegre, eu conheci ela em Porto Alegre no primeiro fórum de bicicleta. Enfim, gente, eu falo com muita paixão e muito desejo. Curitiba tinha 7 milhões de turistas, tende a 10 milhões. Quanto mais turista, mais nós vamos fazer turismo aqui e reconhecer a nossa opinião, que cresceu em 5 anos, como identidade cultural. Cada dia mais ficamos convencidos que baiano não vem aqui para tomar Coca-Cola, nem vestir tênis Nike, nem nenhum desses impérios. Cada vez mais o turista que vem aqui faz a gente valorizar as nossas culturas, que está em pleno reencontro. Quando falamos de música clássica, nós falamos de Valtel Branco, nós falamos de Bento Musturunga, nós falamos de Queen. O Aguaíra não para de produzir espetáculos interligando a vida, né? Com música, enfim. Falo, divido aqui com todos a minha paixão. Eu creio que há uma viabilidade econômica diferente, né? Eu tenho conversado de maneira próxima, assim, não é uma dicotomia pessoal, mas acho que tem um outro jeitão do Piniquim. Esse é meu sonho, isso que eu divido com vocês, o MIS. E eu adoro o patrimônio, gente. Obrigado. Aqui não, mas eu fiz no site, até o prazo que tínhamos de contribuição, eu fiz algumas questões, inclusive a priorização a instituições sem fins lucrativos ou econômicos, que eram antigamente lucrativos, e que a licitação pudesse ser subdividida em 3, quer dizer, que tivesse autonomia para a gente disputar né? Senão o projeto é muito grande, né? Eu já falei para o Moraes, é muito grande o projeto, a gente fica de fora, não conseguimos competir com os imperadores das finanças. Mas eu posso... Bom dia, vamos gente, eu não veio com um discurso técnico. Meu nome é Guilherme Jacon, eu sou artista, produtor cultural, trabalho 12 anos com artes visuais em Curitiba. Primeiro eu queria agradecer a Secretaria de Cultura por fazer essa audiência pública, né, ou quem está envolvido nessa organização. Infelizmente acho o horário e a data péssima, que a gente tem um auditório vazio porque as pessoas estão trabalhando. Então, o horário e a data não garantem a participação popular. Como cidadão, acredito que isso aqui não vai resolver muita coisa, porque a gente já vê que a atual gestão do governo do Estado passa o que quer. A audiência pública, o desejo da população não é relevante. A gente viu isso na privatização da Copel, na venda dos nossos dados e em tudo que ele quiser ele vai bater o martelo. Eu só queria trazer uma questão. Eu trabalho há 12 anos com museus. Trabalhei na Casa Andrade de Município, que está fechada há mais de 10 anos, que no final foi um anexo do MAC. O MAC está fechado, né?
O MON tem uma estrutura imensa, mas mesmo assim não comporta a estrutura, mesmo com todo o dinheiro investido lá. Se você visita o acervo, você vê obras no chão, você vê obras improvisadas em um espaço improvisado porque não há estrutura. Eu trabalhei no MIS, na Bienal de Curitiba, que para quem não sabe a presidente é a atual secretária de Cultura, e eu pintei as paredes do MIS, porque o MIS não tinha dinheiro para tinta. E eu expus no Museu Alfredo Anderson e tive que levar parafuso, porque o museu não tinha parafuso. E agora vocês vêm com uma conversa de milhões. É 200 milhões para o museu em Foz. Não sei onde estava esse dinheiro em todos esses anos. Essa é a questão. Onde esse dinheiro estava? Porque não estava chegando no museu. O museu está com goteira há anos, está com infiltração há anos. O MIS ficou fechado mais de 10 anos. Esse dinheiro nunca chegou até a instituição. Eu fiz uma doação junto com o Lenilor de mais de 400 VHS de peça de teatro. A gente teve que comprar o HD externo. E a gente, por garantia, ficou com uma cópia você ler. Porque mesmo tendo um HD externo no museu, não se garante as coisas. Então, como cidadão, eu me sinto enganado. Mas eu sei que isso vai passar do jeito que quiser. Eu acho uma pena. Eu acho que vocês vão fazer uma parceria para encher de turista, para ser vazio para a população que sequer vai entrar. Tá? E vendo agora como o Museu Sternmeier, vamos pegar um lugar que tem dinheiro, que é essa questão, qual é o acesso ao Museu Sternmeier? É no Dia dos Pobres que vocês criaram. Porque o valor de entrada é absurdo para lucrar. O valor do estacionamento é absurdo. Vocês não investem para fora do museu. Existe só um diálogo com o turista. Ou seja, não é para a população. Então, eu só queria deixar o meu relato, o meu descontentamento. Tá? E eu acho uma tristeza tudo que está acontecendo com a cultura do Paraná. Eu acho que, para além da opinião, essas parcerias privadas limitam questões, porque eu já trabalhei em espaços de parceria público-privada em São Paulo, em que você tem uma limitação do conteúdo que você vai expor, do que você vai falar, do título da sua exposição, porque existe uma vigilância moral em cima disso. E me desculpem, mas eu acho que isso aqui é o nosso futuro e vai ser um espaço vazio, que não é para os artistas locais. Se você pegar o MON, você não tem abertura para artistas locais, nem na política de acervo e nem na política de exposição. No máximo, você tem essa linha educativa. Então, o que eu acho que vocês estão fazendo, além de fazer uma parceria pública-privada, é privar os espaços culturais de quem sempre fez programação dos espaços culturais. E eu acho isso uma lástima e eu não vejo futuro para a Secretaria de Cultura. É só isso. Eu queria saber muito o que vai acontecer com a Casa Andrade Muricy, que era um espaço que se investiu milhões para ser um espaço de apresentação de pinturas em grandes formatos. E agora a atual gestão veio com uma questão de Palácio da Seda, de não sei o que. Vocês estão fazendo um espaço cultural para quem? É para inglês ver, porque essa cidade e esse estado se movimentam disso. Enfim, eu só quis trazer minha tristeza. Eu não vou fazer texto, não vou mandar para vocês, porque sinceramente eu acho que não resolve. Vocês vão passar do jeito que vocês querem. E a minha visão é que vocês querem exatamente o que a gente está vendo nos jornais. Os professores numa cama de hospital fazendo hora para vocês ganharem de alguma maneira. Então eu só queria trazer isso, assim, eu acho uma pena. Eu estou aqui muito triste. Eu vejo esse auditório vazio e eu penso, a gente não tem nenhuma resistência para isso. Então, enfim, os ratos que fazem festa, gente, desculpa, mas essa é a minha visão como cidadão, tá bom? Olá, bom dia, eu sou Luciana Mello, do Jornal Plural. Eu tenho 3 questionamentos aqui que eu acho importantes para a gente montar a reportagem a respeito. O primeiro é se foi feito o levantamento de quanto seria o custo de investimento tirando as partes opcionais do projeto.
tirando a construção das torres e das vagas, né? O segundo é se houve um levantamento do passivo ambiental, de quanto custa a resolução do passivo ambiental, que envolve, por exemplo, desintoxicação da terra, envolve o risco das construções ao redor da própria construção sob esse terreno. Se vocês sabem quantos tanques realmente de combustível existem ali e se foram levantadas as regras relativas a construções em cima de postos de gasolina. E a outra questão é por que a visita técnica, considerando todos esses fatores e o fator patrimonial físico, tanto quanto do acervo imaterial, por que ela consta como opcional dentro do edital, dentro dessa primeira proposta do edital? Bom dia. Os investimentos previstos totais são na casa de 180, mas os obrigatórios 40,7 milhões. 41 milhões, obrigatoriamente. Que são os investimentos que envolvem a reforma do museu e também o terreno das fachadas. Ou seja, menos do que o investimento previsto pelo governo. 40,7 são os investimentos da ampliação do MIS, restauro do palácio e das fachadas. Só que aí tem que lembrar que tem o custo operacional de 30 anos do MIS, que está na faixa de, os dois juntos, dá 171 milhões. Tá? Então, 130 milhões. Sim, mas a operação do MIS não fica sob a gestão do Estado? As atividades museológicas, sim, mas energia, limpeza, segurança, conservação de áreas verdes, tudo isso é de responsabilidade do privado, conservação do crédito. Então, isso fica com o crédito. O MIS vai ser responsável pelo acervo, pelas atividades de museu. A gente refletiu sobre esse projeto, se vale a pena ou não vale a pena para o Estado fazer esse projeto. Outros estudos, etc. A nossa conclusão foi que vale a pena por quê? Porque se o Estado não fosse fazer via uma parceria privada, etc., ele gastaria cerca de 40 e poucos milhões para reformar tudo que o privado vai fazer e gastaria mais em torno de 4 milhões por ano para manter, para fazer as atividades de facilities do MIS. Então isso dá uns 170 milhões, 40 de investimento, 100 e pouco de custos operacionais. Se o Estado fosse fazer sozinho, ele gastaria isso. Ao longo de 30 anos. O que o Estado vai gastar? No primeiro momento, cerca de 70 milhões, não vai gastar isso ao longo de 30 anos e vai economizar o recurso que ele gastaria com isso, com as facilities, as utilities, etc. Porque o privado vai, durante 30 anos, fazer todos os serviços previstos ali, limpeza, manutenção, pagar energia elétrica, etc. Se não retornar, né? Se não retornar. Já viu uma cláusula como essa, não? Eu estou enganado? Não. A desistência do concedente, essas atribuições voltariam para o Estado. Eu não estou entendendo a lógica de você estar computando para a licitação um custo operacional que é a atribuição do Estado. Não, esse custo operacional que a gente imputa no modelo é a atribuição do privado. É o privado que vai ter que... Será? Não é a licitação. Sim. Mas no aparelho público, quem sustenta é o Estado. E o que você tem são 76 milhões e daria para fazer 2 reformas ao mês. Sim, mas o projeto não é só de reforma, ele é reforma mais prestação de serviços associados, que custa cerca de, na nossa avaliação, cerca de 4, 5 milhões ao ano. Então você poderia ter uma licitação para a administração dos custos do MIS, separado desse grande projeto, e reformar o MIS. Ia ser uma escolha de modelo. Então o custo operacional por ano é 4 a 5 milhões. O total dos dois juntos é 171 milhões. Ao longo de 30 anos. Não, mas 4 vezes... Não, 4 vezes 30 é 120. 120 mais 40 dos investimentos. Não, mas esses investimentos não são verba separada. Eu não estou entendendo como é que o custo basal
da manutenção de um aparelho público entra como critério para uma licitação de reforma. Isso não faz sentido. Entendi como assim critério. Aqui é uma licitação de obra associada à prestação de serviços associados. O que a gente faz para fazer a modelagem econômica? O estímulo que o privado vai gastar. CAPEX e OPEX, a gente classifica assim. Quanto que é investimento previsto? Se ele fizer tudo que está ali, 180 milhões. Se ele não construir as torres e deixar o terreno das fachadas sem nada, só reformar. E sem estacionamento? Sem estacionamento, 40 milhões. Obrigatoriamente ele vai ter que gastar alguma coisa no investimento de 40 milhões. Assinou um contrato, tem que fazer isso 3 anos. Depois, ao longo de 30 anos, tem que prestar os serviços das passíveis. Segurança, limpeza, pagar energia elétrica, e etc. Isso está tudo previsto no contrato como obrigação de privado. A partir desse esforço que a gente fez, quanto o privado vai gastar em torno de custos operacionais por ano? Em torno de 4 milhões. Quanto o privado pretende gastar por ano? Cerca de 100 ao longo da concessão. Cerca de 120 de custos operacionais. 180, 170 de investimentos, mais uns 100 milhões de tributos. Ele vai pagar imposto, renda, PIS/COFINS, etc. O custo estimado do privado, no nosso ponto, vai em torno de 500 milhões, 480 de alguma coisa. 500 milhões de custo. Que ele vai bancar, vai sair do dinheiro dele. Como que ele vai pagar isso? Com um aporte inicial, mais com a exploração econômica dos prédios que ele venha a construir. A gente estima que o aluguel dos edifícios que ele vai construir seja cerca de 600 milhões, 600 e pouco. Ele estima uma receita de 600 e pouco, vai gastar 50. Ao longo de 30 anos vai sobrar para ele cerca de 100 e alguma coisa, 200 milhões. E isso dá um retorno, nossa avaliação de inflação, mais 11% ao ano. Não, cara, 100 milhões, mais 120 do operacional, mais 180 dá 400. Só eram 689 ali. 489, 485. Tá, era 689 ali. Só no mínimo 200 milhões. Mais 76 milhões. Receita de 680. 689, estava ali. Custo de 480. Tá, então dá 200 milhões. É investimento, custo operacional e tributo. Bem. Dá 200 milhões. Mais 76 milhões. Não, nesses 200 já está incluído 76. Mas aí ele não gastou. Não. Certo? Quando a gente olha para a receita, ali, ó, quando a gente olha a receita de 689, isso, você tem, perdão, mas para que todos entendam, porque talvez seja uma dúvida que todos tenham, né? Sim. Você tem que somar o seu CAPEX e o seu OPEX, que dá 380 milhões, certo? Certo. Mais 100 milhões de tributos, certo? Certo. Dá 480 milhões. Estou seguindo? Se você tem uma receita total estimada de 689 milhões, você tem um saldo de 200 milhões. Isso. No mínimo, certo? Mais 76 milhões porque ele não gastou. Não, esses 76 milhões está dentro daqueles 289. 289 é 613 de aluguel, mais 70 e pouco. Entendi. Então ele tem que ser reduzido do OPEX, né? Porque você está contando ele 2 vezes. Não. O OPEX é gasto do privado. Com o CAPEX, então, perdão. CAPEX é gasto do privado. Mais público. Não, aquele seu CAPEX... Não, não pode ser. A gente está olhando aqui. Qual seria o custo do parceiro privado? Então, se o parceiro privado gastou dos 380 mil, a receita dele é de 300 milhões, certo? Errado. O CAPEX e OPEX é gasto. Exato. O que sai do dinheiro da empresa e vai para pagar alguém. Isso, que é só dela. Eu quero separar o que é do governo aí. O governo vai dar de dinheiro para a empresa e a receita da empresa 76. 76 ah, tá. É então, receita. o 76 está dentro da receita da empresa estimada. Ah, tá. Então, o governo é mais ou menos a mesma coisa que a iniciativa privada vai receber, né? É de 76 para 120? Não. O governo vai gastar 76 nesse primeiro momento. O que a iniciativa privada vai fazer? A iniciativa privada, a gente espera que ela gaste 180, ela vai receber 76. Então, a gente vai ganhar 120 milhões, 130.
ela vai receber do governo 76, como? Um terreno, mais 60 milhões em dinheiro. Isso, então o governo é sócio nisso em 40% das receitas totais. Não. Como não? Meu Deus, então não sei fazer A receita que o parceiro privado vai receber ao longo do projeto, com aluguel, é 100% dele. Exatamente, mas tirando todas essas contas que já fizemos aqui, você falou em 120 milhões, 130 milhões. 120 operacional, mais 41 da construção. Não, se reduzirmos tudo isso, o pessoal está falando em 30 anos vai receber 120 milhões, 130 milhões, não é isso? De lucro. Saldo, ao longo de 30 anos o nosso modelo tem o seguinte resultado. Receita total, aporte mais receita de aluguel, 680. Receita. Isso, gasto. Tudo bem. Então a gente está partindo ali de 600 milhões, né? Para arredondar, para ficar fácil, né? 610 milhões. Reduzindo os 400 e pouco, a gente está falando de 130 milhões, é isso? 200. Receita de 680. Receita do privado de 680. Gasto. Investimento, custo operacional, impostos. 480 de gasto, 680 de receita. No final, se a gente olha o saldo, seria sobrar para ele 200 milhões ao longo de 30 anos. Isso. A soma desse gráfico aí, tá vendo? No primeiro ano, menos 3, menos 33, menos 60, depois mais 25. A soma disso aí dá mais ou menos 200 milhões. Soma disso. A gente está falando em cerca de 41 da construção mínima, né, sem opcionais, cerca de 120 a 130 do operacional do museu, e os tributos são quantos se fosse só a questão do museu? Os tributos totais que a gente estima que ele vai pagar para a União, para o Estado, é em torno de 100 milhões. Isso considerando as construções opcionais. As construções. E sem elas? Isso não tem de cabeça aqui. Mas, tá. Passando as outras mas sem elas eu acredito que muito pouco, porque a principal fonte de receita é o aluguel. Se ele não tiver nenhuma receita, estava pegando um prejuízo aqui, mas a gente não tem isso de cabeça, mas só depois. E vocês conseguem passar, por favor, as outras duas questões a respeito do passivo ambiental e dos levantamentos e regras e do porquê que a visita técnica se tornou opcional nisso? Luciana, vou falar sobre a questão da visita técnica. A princípio, a facultatividade que foi prevista no edital, ela se deu para, sem prejuízo da análise de se isso pode ser modificado ou não no âmbito dessa fase. A princípio, foi disposto dessa forma para seguir a jurisprudência dos órgãos de controle atualmente, assim, que tem adotado como premissa, como quando a gente olha na jurisprudência do CCU, do CHNA, enfim, que a facultatividade da visita técnica ela deve ser priorizada. Porém, justamente por conta desse cenário, por essa opção, né, da visitante, necessariamente ela tem, caso ela realmente opte por não realizar a visita técnica, ela se responsabiliza e ela não pode, por uma declaração específica no anexo que traz ali os modelos de declarações em relação a isso, ela não pode alegar qualquer tipo de desconhecimento ali relacionado às especificações técnicas mesmo da área, caso ocorra algum tipo de problema em face dessa não visita. Mas, enfim, sem prejuízo de reconsiderarmos essa disposição. Mas a opção foi realmente pela análise dos órgãos de controle mesmo. Não existe impedimento para se mudar isso? Oi? Existe algum impedimento jurídico para mudar isso? Não existe impedimento, não. E a questão do passivo ambiental, por favor? A questão do passivo, a gente tem um laudo no estudo, só que esse estudo está bastante desatualizado, que foi apresentado pelo Estado. Então, uma das obrigações do privado, antes de iniciar a fase de projetos, é realizar todos os estudos ambientais para identificar quais são os passivos pré-existentes. Isso também está colocado tanto na matriz de risco como no caderno de encargos. E isso não pode tornar a licitação plausível de ser derrubada, por exemplo, de você ter um valor muito alto com o passivo ambiental? Sobre isso, como isso que a gente acredita que não. Você tem essa questão dos tanques que estão enterrados e esses custos eles foram considerados, mas a gente tem experiência com outros casos de desenterramento de tanque
combustível. Você sabe mais ou menos o custo, a destinação é o principal custo que tem que ser destinado para uma área correta. Salvo engano, se não tem 4 tanques ali, o custo não é muito alto, não me lembro de cabeça, não queria arriscar aqui, mas é alguma coisa em torno de 15, 20 reais por tanque. A gente faz um cálculo nesse sentido, o número não é exato, a gente acredita que não é um grande valor milionário nesse caso. Olhando nas visitas técnicas, etc., parece que esse é o único problema visível, mas como o comentou, depois da assinatura do contrato, vai ter que ser feito um estudo para o levantamento do patrimônio que exista lá, além desse que já gente. Obrigada. Então, eu falei aquela hora um pouco mais apaixonadamente, mas queria sistematizar um pouquinho a ideia. Da sociedade dos poetas mortos, né? Aquela hora que eu subi. Mas assim, qual foi o nosso sonho lá? Prédio 1, mais perto da Marechal, o Instituto tem que investir e a contrapartida maior é a cultura durante 30 anos. Tá? Com todas as parcerias e o mercado existente. O prédio 2, um hostel em vez de uma classe de sol. Nesse crescimento do turismo, o convite seria: venha ouvir música no banheiro. Eu não posso com sentidos. Mesma coisa o hotel, uma rede hoteleira local, minha paixão, eu trabalho com quilômetro zero, economia local. Tem rede hoteleira aqui, dessa terra, capaz de se interessar. Ele investe no prédio, concessão por 30 anos, ele investe no prédio, segue no baile, é fácil esse modelo. Pelo que eu estou ouvindo hoje, com toda a paixão que eu estou bem na frente desse prédio, é lindo, mas a complexidade desse museu não é assim. Está posto. Eu já trabalhei com patrimônio histórico, eu vi hoje todos, amigos lá. Cuidado nessa hora. Então, investimento imediato para consolidar esse prédio. Só para consolidar, durante um ano. E nesse ano segue os estudos mais profundos e os estudos estratégicos do quilômetro zero. Não pode um projeto desse não estar considerando os artistas locais de uma cidade tão bonita. O máximo que a gente se refere é o painel do Poti, antigamente, e os que estão produzindo agora, em plena ascensão dos painéis, né, o que a Anaconda fez ali, não precisou ninguém de fora, o cara apaixonado investiu, e me parece por ação do prefeito apaixonado, do Greca, uma pintura de 5 mil metros quadrados, que lindo. Então eu acho que o MIS merece essa paixão, merece esse cuidado. Né? Eu acho que o modelo, talvez, pelo menos no meu sonho, o modelo teria que ser dividido em 3. Está escrito lá no site, mas autonomia é coisa mais simples, mais quilômetro zero, mais tupiniquim, mais pinhão, sabe? Eu acho que dessa forma aposta a complexidade. Complexidade é para os outros grandes, a gente fica fora. Então, e é viável, eu acho que não é inviável fazer isso. Né? O Estado investe na consolidação já. Eu acho que a diretora está aqui, agora precisa. Se precisar de mutirão também, você vai lá também pintar, eu vou. Né? Se precisar de um mutirão para pintar o MIS, se comprometer, a gente até vai, né? Ah, bem, eu estou mais romântico. Mas tudo bem, é só para brincar com o nosso entusiasmo. Mas é isso, eu queria deixar registrado, quer dizer, não é nenhum delírio. A Itália está fazendo isso. Teve aí no passado retrasado, no Conselho de Arquitetura, uma exposição na Rua das Flores, sobre exatamente o Instituto Italiano, que é representado aqui no país, que está estimulando isso, a revitalização através de doações e compromissos. Eu acho que as coisas podem ser mais simples, né? E mais cuidadosas nesses aspectos que estão trazendo aí, que é difícil. Eu estou na área, mas é difícil compreender todos os números. Mas eles são muito grandes. Entendeu? Muito grandes. Eu não tenho emprego. Eu dependo desses números que viabilizem. Né? O nosso projeto, o estudo, na hora que quiserem conhecer, eu posso passar.
faria um risco de 30 anos se não fosse viável. Não? Por aí. Obrigado. Bom dia, meu nome é Gerson Lobo, sou advogado e da assessoria do deputado Gora. Queria aprofundar alguns pontos dessa análise, desse relatório que a gente fez, que o Gora já mencionou, né? E que nós protocolamos, só que o formulário só tinha muito pequeno, então depois eu até vou pedir um e-mail, se eu puder, para mandar o arquivo unificado, né? Bom, então, primeiramente queria dizer assim, acho que as premissas sociais, a gente tem que separar premissas sociais e premissas técnicas do estudo, né? A gente pode discutir as premissas sociais, acho que a maior parte das pessoas não está de acordo, todo mundo vê com bons olhos, uma reforma do MIS, democratizar o acesso ao espaço, etc, etc, né? Agora, as premissas econômicas do estudo me parecem bastante problemáticas, para dizer o mínimo. Eu me debrucei sobre os documentos desse projeto de licitação e me chamou bastante atenção, principalmente o estudo de viabilidade econômica, porque ele me pareceu genérico a ponto de eu ter dificuldade de criticá-lo até, né? Teve essa questão do estacionamento, que o Gora mencionou, que foi usado como parâmetro de estacionamento da URBS, que talvez seja o pior parâmetro, porque tem características muito únicas, embora seja próximo do MIS. Teve a questão da receita com publicidade, que ele também mencionou, que foram usados como parâmetro dois estádios de futebol do Nordeste, capitais, lugares com vocação muito mais turística do que Curitiba, então, assim, eu tenho dificuldade realmente de enxergar qual que é o parâmetro de comparação para a receita de publicidade de estruturas tão distintas, em localidades tão distintas, né? Mas o que me chama mais atenção, dentre tudo, nesse aspecto da viabilidade financeira, é a receita com aluguel desse possível prédio que vai ser construído. Porque se parte da premissa de que ele vai estar 90% ocupado a partir do quarto ano, se eu não me engano. Essa é uma estimativa extremamente otimista, porque o centro de Curitiba é o lugar que mais tem espaço vazio na cidade. Então, se vocês procurarem, a oferta de imóveis comerciais para alugar, e residenciais também, mas especialmente comerciais, é muito grande. Então, eu acho muito difícil atingir esse nível de ocupação de aluguel, né? E o estudo também, outra dificuldade que eu tenho em relação ao estudo de viabilidade financeira, é que me parece que a maior receita no empreendimento imobiliário é a venda de unidades. Se a concessionária não vai ter essa receita e vai reverter ainda a construção do patrimônio do Estado ao final, né, do contrato, eu não sei, me parece assim que na melhor das hipóteses essa licitação vai ser deserta. E digo na melhor porque na pior, se tiver ofertas, vão ser ofertas inexequíveis. Me parece que a chance é grande de ter um concorrente mal intencionado, que só tem interesse em receber o aporte e pegar os terrenos, fazer a pior reforma possível, porque esse é outro ponto que eu acredito que deveria ser considerado. Uma competência para uma reforma de um prédio histórico, uma competência para uma operação de um prédio recém-construído são coisas completamente distintas, né? Não sei se para mim faria sentido estarem juntas se a gente estiver falando do mesmo prédio. Constrói e opera, beleza. Ou reforma e opera o mesmo prédio, mas vai reformar prédios históricos e operar um prédio novo, né? Então, eu acho que existe uma tendência aí da concessionária contratar, obviamente, o serviço mais barato possível para a reforma. E aí entregar a pior solução do ponto de vista técnico, como o Gora também falou mais cedo, né? Então, basicamente são esses pontos que eu gostaria de levantar. A gente vai formalizar tudo, né? Mas assim, não vou pedir que vocês respondam agora, porque eu acho que é uma questão difícil de responder até, né? A meu ver, a gente precisa refazer o estudo de viabilidade financeira, com todo respeito, porque eu acho que com essas premissas eu acho muito difícil algum parceiro apresentar uma proposta viável. Tá? Então, obrigado. Seriam essas minhas considerações. Obrigado. A gente vai responder todas formalmente. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Anelissa, eu faço parte da Associação dos Amigos do MIS e eu também sou graduada em Cinema e Audiovisual. E pelo que eu vejo no projeto, por ser
um museu de imagem e som, eu não consigo ver nada que fomente o trabalho audiovisual de nós, trabalhadores do Paraná, além da construção do cinema. E é muito complicado também quando vocês falam de construir salas comerciais e para gravação, assim, não vejo nada que vai ajudar, que vai fomentar a imagem e o som. Eu também estagiei no MIS por 2 anos e a gente tinha um projeto de sala de podcast, de estúdio, coisas que realmente iriam ajudar a gravar e ajudar a trabalhar. E se não tem gravação, não tem filme para ser exibido em sala de cinema. Então, gostaria muito de deixar essa sugestão, porque é muito importante. E também no MIS tem um problema que para gravar, só dá para gravar de segunda-feira, por exemplo. E como eu sei que vocês falaram, né, que toda a programação vai ficar por conta do museu e tudo mais, mas também como vai se dar essa gravação desse espaço se tem as salas comerciais, sabe? Então, eu acho que é um ponto a ser considerado também para fomentar a Paraná Film Commission, para fomentar o audiovisual. Bom dia, gente. Sou Adriano Esturilho, falo aqui pelo Satélite Paraná, Sindicato dos Trabalhadores das Artes Cênicas e do Audiovisual. Primeiro, só para relatar que, como soubemos da consulta pública, já no dia 21, através de uma publicação no Instagram da Secretaria de Cultura, nos causou perplexidade como foi mal divulgada a consulta pública. Ela estava na ordem do dia 10, a gente só encontrou uma publicação no site da Secretaria de Cultura. Dado esse acontecimento, que nós mobilizamos outras entidades, a Associação de Amigos do MIS, a VEC, o CIAPAR, para que a gente pudesse buscar aí um pouco mais de tempo na consulta pública. Fizemos o pedido à Secretaria de Cultura e à Secretaria de Planejamento, que nos atendeu, a gente agradece. Pedimos 30 dias de prorrogação, recebemos 7 dias. Já ajuda, porque temos alguns dias agora depois. Hoje a gente está vendo como havia dúvidas, era importante ter tempo de consulta pública depois, porque senão, gente, a gente estava encaminhando para, de novo, uma consulta pública para fazer de conta. 500 páginas no site, pouquíssimo divulgado, um debate extremamente técnico, vai resultar em esvaziamento, como o Guilherme falou. O fato é, se o governo latino quer debater isso com a sociedade civil efetivamente, em especial com o setor cultural, com o setor audiovisual, precisava de muito mais tempo, na minha leitura, para a consulta pública, para o debate. Depois de uma reunião como a de hoje, aí sim que a gente vai começar a poder fazer estudos e chegar na profundidade, como chegou no caso do deputado Gora, conseguiu em pouco tempo trazer dados técnicos mais aprofundados. O que demonstra o que está acontecendo aqui hoje é que vocês estão há 2 anos trabalhando nisso. Por que nós vamos ter 15 dias para debater com vocês? Tem um desequilíbrio evidente aí. O setor cultural não tem um conhecimento técnico imediato das questões arquitetônicas, das questões jurídicas e das questões econômicas necessárias para poder se colocar de verdade nessa questão. Então é um insulto uma consulta pública de 30 dias que foi comida no mínimo 10 ou 15 dias pela falta de divulgação. Acho que a gente deveria rever esse prazo que foi de 7, tinha que ser de muito mais. Aqui, pelo que eu entendi, o estudo de impacto na questão dos postos de gasolina, ele tem um estudo que nem está atualizado, pelo que eu entendi. Se não tem um estudo de impacto ecológico seguro, não é possível que a gente esteja pensando em lançar uma licitação de verdade, gente. Porque assim, ou alguém vai se dar muito mal. Se o poder público tiver que arcar com isso, péssimo. Se a concessionária tiver que arcar com isso, ela vai precarizar todo o resto do processo, como a gente já explicou aqui. Ou vai ficar uma licitação vazia. De modo que me parece completamente precário se pensar em lançar uma licitação sem ter um estudo econômico muito mais aprofundado, que não gere o tipo de dúvida que a gente já levantou aqui, e sem ter um estudo sobre o impacto ambiental.
Por exemplo, a gente falou aqui que está prevista a construção de estacionamento possivelmente no subsolo. Se é um prédio histórico, o estudo técnico sobre isso, ele tem que ser feito antes. Me causa perplexidade pensar que esse tipo de aprofundamento vai acontecer depois de licitado e depois de já a empresa, o boom de empresa já está definido. Aí que ela vai saber realmente se vai dar problema fazer um subsolo para 200 vagas. A gente tem que saber disso antes. Até para a gente poder dizer se 76 milhões é um valor alto ou baixo, não dá para ter certeza agora. Eu não tenho convicção. Agora, também quero reiterar aqui, o relato do Guilherme, e aí isso não tem a ver com o estudo da FIP, tem a ver com a Secretaria de Cultura. Acho que a secretária em exercício, acho que ela saiu, infelizmente, queria que ela ouvisse isso. Nos causa preocupação, porque 76 milhões, vamos pensar no dinheiro público agora, né, gente? Vamos pensar lá na concessionária. 76 milhões investidos em museu. A gente nunca viu nada perto disso de recurso. Da onde surgiu, de repente, isso? Da onde vai sair esse recurso? Eu queria saber qual é a previsão orçamentária. De repente, da realidade que o Guilherme colocou aqui para a gente passa para uma outra realidade de investimento de 200 milhões num museu em Foz do Iguaçu e 76 milhões numa cidade em que do nosso lado aqui tem outro museu que caiu aos pedaços, ou que o MAC está fechado. Será que isso tem lógica enquanto política pública? Tenho minhas dúvidas. Isso vai resolver na proposta da PPP? Não. Agora, isso tem que estar pensado antes pelo poder público quando pensa em fazer a PPP nesse formato. Será que ela se sustenta enquanto política pública? Me parece que não. Não sei se vai adiantar colocar isso lá nas sugestões da consulta pública, mas isso tem que ser dito em audiência pública e tem que ser cobrado do governo Ratinho. Me emociona ver o relato do Guilherme em pensar que a gente pode estar construindo um grande elefante branco em que não vai haver nenhum espaço garantido para artista paranaense. Isso seria um absurdo, gente. E não há nenhuma garantia. Por mais que a gente tenha em ler o texto, não há previsão dos 76 milhões, não há nenhum centavo previsto para manutenção de atividades culturais e de acervo. E nem do lucro que virá disso. Não há garantia. Porque o Estado vai administrar, explorar economicamente. Pelo menos isso, né? Porque lendo o texto a gente ainda ficou com essa dúvida. Isso é importante colocar. O texto da redação não dá a sustentação para que o poder público cobre o que foi dito aqui hoje da maneira que está colocado aqui. Como vai haver naturalmente uma quebra de braço entre o poder privado e o poder público, se esse nível de contratação não garantir muito isso, nós seremos esmagados e vai ser tudo precarizado. Então, assim, o texto tem que deixar muito claro que a exploração econômica dos espaços culturais vão ficar a cargo do poder público e o texto não deixa na nossa leitura. Nós vamos mandar sugestões nesse sentido. Agora, todo e qualquer recurso que render disso não está garantido que vai voltar para o próprio MIS. Não está garantido. Não tem parâmetro que diga, por exemplo, desse recurso investido e desse recurso que vai vir, quanto que vai ser utilizado para aplicação nas atividades culturais e educacionais do museu. Todo esse dinheiro, todo esse investimento vai garantir que a gente tenha não só estagiários do dia a dia do museu, como é hoje. Isso tem que estar em algum lugar no contrato, na minuta. Se 500 páginas não foi possível colocar isso, me desculpe, então a proposta ela não está adequada. Ela precisa ser muito revista. E não vai ser em 7 dias que a gente vai poder, infelizmente, contribuir para que isso seja resolvido. Obrigado. Obrigado, a gente aguarda as manifestações formais para a gente responder. Mais alguém, pessoal? Quer se manifestar? Pelo microfone. A gente pode encerrar, né? Passar a palavra ao Rodrigo. Pessoal, só agradecer a todas as contribuições. Dizer o seguinte, todas as manifestações que foram feitas aqui, está sendo gravado inclusive, e também na consulta, serão analisadas. A gente vai sentar agora
E é um período que a gente demora um pouquinho para fazer toda essa avaliação, para ver se a gente vai remodelar, o que vai ser incluído, o que não vai ser. É um trabalho técnico, a gente sabe que um projeto dessa magnitude não contempla tudo, não tem como a gente realmente mostrar que tudo isso, mas nós estamos 2 anos trabalhando com isso, tentando buscar as melhores práticas que são feitas no país, né? Muitos exemplos, inclusive com todo o conhecimento que a FIP tem, que trouxe para o projeto. E assim, dúvidas de vocês aqui também são dúvidas nossas, nós também temos muitas dessas dúvidas, e agora a gente vai sentar com isso aí, vamos ver o que é possível a gente absorver disso aí para poder acrescentar o projeto. Tá bom? Agradecer a todos e é isso, eu acho que obrigado aí pela participação. Tá bom? Aproveitem esses próximos dias também para fazer, independente, não sei como vai seguir a questão do programa, mas para também registrar que a gente também responde. Em todas as